ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos ao programa Hora do Estudo Bíblico. Muito obrigado por nos acompanhar neste programa de hoje. Por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 38. Isso mesmo, Gênesis, capítulo 38. Talvez este seja um dos capítulos mais sombrios da Palavra de Deus. Eu espero que vocês tenham lido pelo menos uma vez antes deste programa. A primeira pergunta que surge em minha mente, e a minha esposa também me perguntou isso quando estávamos conversando sobre esse capítulo, é: por que Deus colocou isso na Bíblia? Antes de prosseguirmos, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado por tua santa palavra que nos orienta, que nos guia, que nos serve de bússola nesta vida. Senhor, abençoe as pessoas que estão sofrendo, passando por dificuldades familiares, financeiras, na saúde. Abençoe, Pai, e toque no coração daqueles que ainda não entregaram suas vidas a Ti. Pedimos que nesse dia haja salvação e também reconciliação para aqueles que estão afastados dos Teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A pergunta que eu e minha esposa fizemos é essa: por que Deus colocou isso na Bíblia? A história de um comportamento sórdido, pecaminoso, e parece que está fora do lugar, fora do contexto, de uma certa forma parece desnecessário, mas sabemos, amigo, que nada na Bíblia é desnecessário. Deus não teria colocado isso na Bíblia se Ele não quisesse que nós soubéssemos, e há uma razão para isso. Observamos que está entre dois capítulos que se referem a José. É um capítulo sobre a vida de Judá, o quarto filho de Jacó, e Lia. Lembre-se que quando Jacó foi a Padã-Arã para visitar seu tio Labão com a ideia de conseguir uma esposa, ele se apaixonou por Raquel e trabalhou 7 anos para casar-se com ela. Mas então o seu tio Labão o enganou, fazendo com que ele se casasse com a filha mais velha, a Lia, e o fez trabalhar mais 7 anos para então poder se casar com a mulher que ele amava. Então, depois de 14 anos, ele tinha 2 esposas, que eram irmãs. Com Lia, ele teve 4 filhos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. A última vez que vemos sobre Judá é no capítulo 37, versículo 26, onde lemos: Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Lembre-se que José tinha ido procurar seus irmãos que estavam fora de casa alimentando o rebanho. A pedido de seu pai, José foi ver o que eles estavam fazendo e como eles estavam, para levar um bom relatório ao pai. Embora Judá fosse o quarto filho, ele se tornou o líder dos assuntos da família. Em 1 Crônicas 5:2 temos um comentário: porque Judá foi poderoso entre seus irmãos. Em Gênesis 43:8 lemos o seguinte: Então disse Judá a Israel seu pai: Envia o jovem comigo. O versículo 34 do mesmo capítulo diz: Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos, e eles beberam e se regalaram com ele. Mais adiante, quando foi necessário ir para o Egito uma segunda vez para buscar alimento, Judá convenceu o pai a deixar Benjamim ir com eles, e Judá tomou a responsabilidade pela segurança do menino. A razão de mostrar isto é porque o comportamento de Judá, no capítulo 38, é quase inacreditável. E é difícil imaginar que um homem que está na genealogia do Senhor tenha se comportado dessa maneira, no capítulo 38. Em Gênesis 46:28, Jacó enviou Judá para preparar o caminho para ir para Gósen. O que quero enfatizar é que Judá era uma pessoa muito importante na família. Aparentemente, ele era o administrador de tudo o que Jacó tinha e de tudo o que foi prometido a Abraão. Então, é claro, Judá morreria e seus filhos e netos o seguiriam. Apesar de Judá não ter sido o primeiro filho, foi escolhido para ser o chefe. Quando ele foi para o Egito, ele tinha 3 filhos. 140 anos depois, sua tribo havia aumentado para 74.600. Você vai perguntar: como você sabe disso? Bem, isso está relatado em Números, capítulo 1, versículo 27. Confere.
Em outras palavras, Judá foi o primeiro em números de todas as tribos. Eu estou apenas mostrando como ele era importante. E quando os israelitas voltaram a Canaã, os descendentes de Judá receberam 1/3 de toda a terra. O terreno foi repartido entre as tribos. Judá recebeu a maior área, possivelmente porque sua tribo era a maior. Ele não estava mais vivo naquela época, já tinha morrido, mas a sua descendência tinha aumentado para 74.600. Encontramos isso em Números, capítulo 1, versículo 27. Ele recebeu a maior parte de toda a terra. E mais tarde, a tribo se tornou um reino e Davi foi o rei de Judá. Com base nisso, vamos então para o capítulo 38, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Ira. Lembre-se que Jacó acreditava que José estava morto. O capítulo 37 termina dizendo: Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs sacos sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Versículo 35. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Assim o chorou seu pai. Agora, Judá sabia o que tinha acontecido com José, e todo o tempo ele estava vivendo uma mentira. Ele decide visitar um amigo, um adulamita chamado Ira. Ele saiu de sua casa. O versículo diz, partiu, e não apenas geograficamente, mas também espiritualmente. Também lemos, no mesmo tempo. Que tempo? Depois que seus irmãos venderam José. E o que Judá fez? Aqui ele busca a amizade de um incrédulo. Os adulamitas eram uma tribo que vivia na terra prometida a Abraão. Aqui temos Judá dando um passo para trás. O versículo 2 diz, E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. A expressão a possuiu significa que eles tiveram relações sexuais. Aqui não diz se ele se casou com ela. A maioria dos comentários diz que ele se casou com ela porque ela teve 3 filhos. Os versículos 3 a 5 dizem, E ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou-lhe Er. E tornou a conceber e deu à luz um filho, e chamou-lhe Onã. E continuou ainda e deu à luz um filho, e chamou-lhe Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá teve com ela 3 filhos, mas não diz se eles eram casados. Possivelmente sim, mas ainda assim era um passo para trás que ele deu. O primeiro filho foi chamado Er, e o versículo 6 diz, Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Neste ponto, o jovem devia ter cerca de 18 a 21 anos, idade suficiente para casar, mas no versículo 7 lemos que Deus o matou. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Agora, não sabemos o que ele fazia, qual era o seu comportamento. Nós não sabemos por que Deus o matou. Pode ter sido porque ele não queria que Tamar fosse sua esposa. Naqueles dias, era comum os pais escolherem as esposas para seus filhos. Os pais se reuniam e faziam a escolha. E talvez Er não amava Tamar, talvez não assumiu o papel de marido. Nós não sabemos. Mas Deus o matou. E Deus fez o certo, pois ele nunca erra. Vamos ler o versículo 8. Então disse Judá a Onã, toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência a teu irmão. Por que Judá disse isso a Onã? Bem, em Deuteronômio 25, versículos 5 e 6, vemos que era uma lei daquela época. E apesar dessa lei não estar em vigor nos dias de Judá, no começo da história em Gênesis 38, já era uma prática conhecida. Mas não era lei até Deus dar a lei a Moisés. Por que isso? Bem, a lei era a lei do casamento com o irmão, o levirato. Vamos olhar em Mateus 22, versículos 23 a 28. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não temos filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? O ponto é, por que ela se casou com todos esses irmãos? Bem, essa era uma prática comum naqueles dias. Se um homem morresse, a viúva poderia se casar com o irmão, se ele tivesse um irmão, é claro. A palavra levirato vem da palavra do latim levir, que significa cunhado. Portanto, Onã era o cunhado de Tamar.
Aparentemente, Onã sentiu o mesmo que seu irmão que tinha morrido, pois nós lemos no versículo 9. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. Podemos duvidar, de acordo com este versículo, que ele teve alguma relação sexual normal com Tamar. De qualquer maneira, Deus o matou também. Vamos para o versículo 10. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Agora, o que Judá vai fazer? Ele agora tem uma nora, que foi casada com seus 2 filhos, e ambos morreram. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Eu creio que Judá estava lavando as mãos em relação a este assunto. Ele escolheu Tamar e agora ele não está mais satisfeito. 2 dos seus filhos haviam morrido. Eu não tenho certeza de que ele sabia que era um juízo de Deus, mas ele é um tanto cético e diz a Tamar: por que você não volta para os seus pais e quando meu filho Selá crescer, você poderá então casar-se com ele? O versículo 12 continua dizendo: passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado Judá, subiu aos tosqueadores das suas ovelhas, em Tina, ele e Ira, seu amigo, o adulamita. Ou seja, a mulher de Judá morreu, agora ele é viúvo. Ele perdeu seus 2 filhos e também a sua esposa. Junto com seu filho mais novo, vai para Tina, para ficar com seu amigo Ira, que não é crente. O versículo 13 diz: e deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tina a tosquear as suas ovelhas. Tosquear as ovelhas era como uma festa, porque a embriaguez e a rebeldia faziam parte dela. E aqui começa a ser mostrado um pouco do verdadeiro caráter de Judá. E disseram a Tamar que seu sogro estava tosqueando as ovelhas, e ela articulou um plano. A história fica mais sórdida à medida que avançamos. Versículo 14. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e envolveu-se, e assentou-se à entrada das 2 fontes que estão no caminho de Tina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Selá era o filho mais jovem de Judá, e aparentemente os anos haviam passado, e ali estava Tamar sentada na casa de seu pai, à espera de Selá, esperando que Judá viesse e cumprisse o que ele prometeu e o que ela estava esperando por todos esses anos. Como toda mulher, ela queria se casar e ter filhos, então arquitetou um plano. Ela se vestiu como uma prostituta, versículo 15, sentou-se em Tina com o rosto coberto, e ninguém sabia quem ela era. Naqueles dias, as prostitutas estavam nos templos, era uma prática religiosa, e era comum vê-las perto dos lugares de adoração em terras pagãs. E quando Judá a viu, pensou que ela era uma prostituta, e ele não sabia que ela era a sua nora, porque ela havia coberto o rosto com um véu. E ele fez algo tolo, achando que ela era uma prostituta. Versículo 16. E dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? Em outras palavras, como você vai pagar? Ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela tinha outro plano e disse: me dá um penhor até que o envies. Ou seja, como vou saber que você vai me enviar o cabrito? No versículo 18, Judá disse: que penhor é que te darei? E ela disse: o teu selo, e o teu cordão, e o cajado que está em tua mão. O que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. Judá teve relações sexuais com a sua própria nora, e agora ela está grávida. Versículos 19 a 21. E ela se levantou e se foi e tirou de sobre si o seu véu, e vestiu os vestidos da sua viuvez. E Judá enviou o cabrito por mão do seu amigo, o adulamita, para tomar o penhor da mão da mulher, porém não a achou. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Eles viviam ali e conheciam todos. Versículo 22. E tornou-se a Judá e disse: não a achei. E também disseram os homens daquele lugar: aqui não esteve prostituta. Então disse Judá: deixe-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado esse cabrito, mas tu não a achaste.
Ele disse, bem, que diferença faz? Deixa ficar com as minhas coisas. Esqueça, porque se eu pressionar, vou ser envergonhado. As pessoas vão saber que eu estava com uma prostituta. O versículo 24 diz, e aconteceu que quase 3 meses depois, deram aviso a Judá, dizendo, Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Isto irritou muito a Judá, e ele disse, para queimá-la. Versículo 25. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Bom, você pode imaginar como Judá se sentiu quando a sua própria nora se pôs diante dele com o cordão e cajado. Então ele percebeu que ela era a mulher com quem ele tinha se deitado. Versículos 27 a 30. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. E concebeu que, dando ela à luz, que um pôs fora a mão, e a parteira tomou-a, e atou em sua mão um fio encarnado, dizendo, este saiu primeiro. Mas aconteceu que, tornando ele a recolher a sua mão, eis que saiu o seu irmão, e ela disse, como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe Pérez. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e chamaram-lhe Zerá. Ou seja, ela quis identificar o bebê que nasceu primeiro colocando uma fita vermelha em torno do seu pulso. Este é o fim do capítulo 38, que está no meio do capítulo 37 e 39. E você vai perguntar por que ele está aqui. Bom, quero concluir esta lição, citando Mateus, capítulo 1, versículos de 3 a 6. Nestes versículos você vai ver a árvore genealógica do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 4 mulheres citadas nesta árvore: Raabe, Rute, Batseba e Tamar, nora de Judá. Por que estas mulheres em especial estão incluídas na genealogia divina? Bem, é relevante mencionar que estas 4 mulheres não eram judias. Elas foram levadas à fé no Senhor de Israel através de outras pessoas. Tamar era cananeia, Raabe era de Jericó e possivelmente também era cananeia. Rute era moabita e Batseba era hitita, talvez por ter se casado com Urias ou talvez por nascimento. E cada uma delas entrou na família de Judá e de Israel por meios de morais duvidosos. Tamar se disfarçou de prostituta para engravidar de Judá. Raabe era prostituta de profissão até casar com Salmão, depois que os israelitas capturaram Jericó. Rute convenceu Boaz a se casar com ela através de um meio questionável. Deitou ao lado dele enquanto ele dormia. E apesar do passado aparentemente não muito bonito dessas mulheres, cada uma delas se tornou uma crente fiel no Senhor. E Deus honrou-as, colocando-as na genealogia do Messias. Qual é a lição deste capítulo 38? Para mim, amigos, é um estudo impressionante da graça de Deus. Quando eu leio o capítulo 38, eu baixo a cabeça envergonhado. E eu não pergunto, Senhor, por que você escolheu Tamar para a linha do nascimento do Senhor Jesus Cristo? Isto não é algo que me incomoda, mas sim, Senhor, por que me escolheu? Senhor, por que eu? Alguma vez você já se perguntou por que Deus escolheu você? Amigo, se você ainda não é salvo, creia no Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele agora. E você, querido filho de Deus, pare de murmurar e agradeça a Deus porque a sua graça o alcançou. Esta é a lição do capítulo 38. O nosso tempo por hoje acabou e vamos continuar com o capítulo 39 no nosso próximo programa. Pai, abençoe esse estudo nos corações daqueles que escutaram. Oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.